Esse é um vídeo sério sobre a depressão. A gente vai falar como os psicólogos avaliam a depressão no paciente, o instrumento, vamos falar um pouquinho do instrumento que a gente utiliza, o que ele fala, esse instrumento, o que ele investiga. A gente vai falar dos tratamentos, das estratégias e principalmente a gente vai ver juntos se você está passando por um momento que necessita de um acompanhamento, de um psiquiatra, de uma avaliação ou de um apoio profissional mais íntimo, mais consistente. Eu acredito que uma pessoa que esteja passando por depressão, nesse momento atual da sociedade, esteja passando por bastante dificuldades de se inserir não só nos meios sociais, como no mercado de trabalho, nos grupos profissionais. O mundo tem demandado muito de nós, muita atenção, muito êxito, muita produtividade, e a gente não tem cuidado do básico, que é a nossa saúde mental. Também eu acredito que a gente vive num momento onde a gente tem bastante informação disponível. E aqui também é um canal onde a gente pode falar sobre isso abertamente. Então pensei nesse primeiro momento da gente falar dos sintomas da depressão, utilizando como base os instrumentos que os psicólogos utilizam para avaliar. Esse teste se chama BDI, que é a escala de depressão de Beck. Os terapeutas cognitivos comportamentais utilizam esse instrumento para avaliar se o paciente está depressivo e qual é o nível de depressão. Eu não vou expor esse teste aqui, mas a gente vai falar dos sintomas que a gente investiga para te pensar um pouquinho sobre isso. A gente fala sobre a tristeza, a gente avalia se a tristeza ela tem sido recorrente, se é o tempo inteiro, se eu me sinto triste a maior parte dos meus dias. Analisamos o fracasso, se a pessoa avalia a sua vida como um fracasso, as suas atividades como um fracasso, a maioria do que eu fiz não deu certo, tudo que eu vou fazer nem tem possibilidade de dar certo, ou se a pessoa se sente um fracasso total e completo. Avaliamos o pessimismo, se ela acredita que as coisas não estão dando certo para ela, que não tem esperança, que o futuro é ruim. Analisamos a perda do prazer, se a pessoa deixou de sentir prazer nas coisas que sentia antes, se ela sente um pouquinho, se ela deixou de sentir por completo, se nada mais faz sentido para ela. A culpa também é analisado, se a pessoa ela sente culpa de várias coisas, se ela sente culpa de tudo, se ela sente culpa o tempo inteiro. Analisamos a punição, se ela acha que ela merece ser punida, se ela acha que ela pode ser punida, que ela vai ser punida, ou se ela sente que ela está sendo punida. Avaliamos a autoestima, se ela sente que perdeu a confiança em si mesma, se ela está desapontada com ela mesma ou que ela não está gostando dela mesma. Avaliamos a autocrítica, se ela percebe que ela se sente mais crítica do que ela costumava ser, se ela se sente crítica com ela o tempo todo, ou se ela se culpa por tudo de ruim que acontece na vida dela. Avaliamos também se há risco dela tirar sua vida. O choro também é muito importante, se ela chora constantemente, se ela chora em alguns momentos, se ela passa a maior parte do tempo chorando. A agitação também é avaliada, se a pessoa se sente mais agitada, se ela sente que ela não consegue parar quieto o tempo inteiro, ou se ela sente muito mais agitação do que qualquer outro momento de vida. Ou se ela se sente tão inquieta que ela não consegue ficar nem um minuto sem mexer em alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Avaliamos se ela perdeu o interesse nas pessoas, nas coisas que ela fazia antigamente. A indecisão também é um ponto importante, se ela se sente com mais dificuldade de decidir, se ela não consegue decidir por nada. Também a desvalorização, se ela percebe sendo uma pessoa com menos valor, ao ponto dela se achar completamente sem valor. Avaliamos a falta de energia, se ela sente que ela está com menos energia ou se ela está completamente sem energia para nada. A alteração do sono também é importante. Irritabilidade, se a pessoa está mais irritada que o normal ou se ela está irritada o tempo inteiro. A alteração do apetite também é importante, se ela está com menos apetite ou querendo comer o tempo inteiro. Dificuldade de se concentrar, uma mudança significativa na concentração, com menos concentração ou com nenhuma concentração. Cansaço e fadiga, se aumentou muito o cansaço e a fadiga, e o desinteresse por sexo. Então, essas questões que a gente avalia num teste psicológico para dizer qual o nível de depressão que a pessoa está. E se você acha que todos esses pontos estão em um nível muito alto para você, então provavelmente você precisa de um psicólogo e de um psiquiatra. Sei que muitas vezes a gente pode ter resistência a tomar medicação, a procurar um serviço de saúde mental, mas se deu muito alto essas questões para você, é muito importante que você busque ajuda nesse momento. Porque a depressão faz com que você enxergue, você tenha pensamentos que você nunca teve. Você olha a realidade de forma diferente. Você sente as coisas de forma diferente. Você pensa e tem pensamentos que você nunca teve.
Você olha para um desafio, você se acha incapaz, você se acha inútil, você se acha desqualificado. E às vezes você não se achava assim. Você está passando por um momento. A gente tem a ativação comportamental na psicologia para as pessoas que estão com muita dificuldade de sair dessa situação. A gente acaba entrando numa espiral que faz com que a gente fique cada vez pior, que é eu não ter mais vontade de fazer as coisas e eu parar de fazer as coisas, e quanto menos eu faço as coisas, menos chance eu tenho de ganhar algum reforço diferente, e eu vou cada vez menos fazendo coisa, menos coisa, menos coisa. Na psicologia a gente diz que não fazer nada, estar no quarto sem fazer nada, também é fazer alguma coisa. É uma atividade que muitas vezes não traz um prazer, traz um alívio de uma situação social. Mas a longo prazo, se a gente for ver, a pessoa ela não tem feito nada para melhorar o humor dela, ela não tem feito nada para sair dessa situação. E cada vez ela vai tendo menos força, menos força. E dentro de uma situação dessa, quando a pessoa está num quadro depressivo, é muito difícil ela ter até ideias do que fazer ou ter motivação. Por isso o profissional ele entra para fazer um plano de ativação comportamental com essa pessoa que está com essa dificuldade. Porque muitas vezes nós não conseguimos achar uma solução porque o estado depressivo faz com que a gente não enxergue soluções nem tenha ideias diferentes. A nossa criatividade vai por água abaixo. A gente tem um termo, que eu tenho um vídeo também aqui, de desamparo aprendido. Quando a gente já tentou um monte de coisa, já perdeu até a esperança de algo dar certo. Muitas vezes estamos passando por isso nesse momento. E aí vem um profissional para nos ajudar, às vezes um profissional também nos ajudando com uma medicação para melhorar os nossos hormônios, para melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente começa a reagir, a sair disso tudo. Se tu tá passando por um momento desses, eu te aconselho, como profissional, procurar essa ajuda agora. Porque é difícil a gente ficar empurrando e ficar cada vez mais difícil sair disso tudo. Muitas vezes a gente tem a esperança que algo mágico aconteça e a gente comece a se recuperar. Mas se não fizermos nada, nada vai acontecer, e se a gente vê a espiral da depressão, até vai piorar a nossa situação. Então, na ativação comportamental, nós buscamos as atividades que têm potencial de melhorar o humor dessa pessoa. E são atividades pequenininhas no início. A pessoa ela não tem condições, às vezes emocional, de buscar esses comportamentos ou de estar nessas situações, e aos poucos nós vamos vivendo algo diferente. O profissional ele tem que ter uma habilidade para ir levando a pessoa a buscar isso tudo e até conseguir reestruturar a mente dela, porque muitos pensamentos que a pessoa tem pessimistas dessa situação é por causa da depressão, não é ela. Ela não pensa assim. Então o profissional tem que ter essa habilidade, tá? De lidar com isso. E essa reestruturação de pensamentos, ela faz parte da terapia cognitivo-comportamental, porque a nossa noção de nós mesmos, quando está comprometido, quando a gente se acha, né, a gente não está confiante em nós mesmos, nos achamos um lixo, vamos dizer assim. A nossa visão de futuro, quando a gente acha que o futuro não é mais legal, que não tem esperança, que nada vai dar certo para mim. Então, a nossa ideia de futuro está comprometida. E a nossa visão dos outros, do mundo que eu estou inserido, eu não gosto de ninguém, eu acho que todo mundo é um saco. Aí eu acho que todo mundo me cansa, eu estou sempre economizando minha energia, porque todo mundo é extremamente exaustivo para mim. Os 3 pilares da terapia cognitivo-comportamental, que é a visão de mim, a visão dos outros e a visão de futuro, elas são comprometidas. Então, a gente tem que atuar nesse momento, porque senão a depressão ela vai pegar a gente. E o que acontece que eu falei agora, que até tinha esquecido de colocar, né, no meu roteiro ali pra gente falar, que é a nossa falta de energia na depressão. O nosso cérebro ele tá tão desgastado, o nosso corpo, a nossa mente é tão desgastada que a gente quer economizar energia. Por isso que a gente vai fazendo cada vez menos atividades. Por quê? Nós entendemos que tudo nos cansa demais. E tudo parece horrível, tudo parece chato, tudo parece exaustivo, cansativo. Eu não quero ir lá, não, muita função ir lá. Eu não quero falar com essas pessoas, eu não quero sorrir, eu não quero ter que fingir, eu não quero nada, eu não quero gastar energia. Quando a pessoa começa a falar muito isso, é um sinal pra gente já ir se alertando. Pode estar acontecendo um quadro depressivo por trás. Então, gente, esse foi o vídeo da depressão. Não quero me estender muito, né? Porque muitas vezes a gente não tem muita paciência.
Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga. Eu tô aqui no YouTube, mas eu também tenho meu Instagram. Lá é fácil acesso se você quiser terapia. Eu tenho as secretárias que você pode pedir informações, pedir tudo que você precisa. Faço atendimento presencial, mas também faço atendimento online, então independe do lugar que você tiver. E caso também você queira me acompanhar apenas lá no Instagram, me mandar uma mensagem, algo assim, meu Instagram é Julia Von Wurb.